Nós temos que agora? Nós temos aqui o Twitter, temos uma série de Twitters aqui, ó. Olha, o Ivan Eustáquio, o Marcos Lourenço Dias está dizendo o seguinte: o problema do anel rodoviário começa no posto Chefão. Os caminhoneiros descem zunindo de lá e aqui no Betânia é o fim. O Ivan Eustáquio diz assim: a solução é o alargamento da pista com pista exclusiva para carros pesados. E para uma solução imediata, a restrição da circulação de caminhões, de automóveis, de veículos pesados no horário de pico, ele quer dizer. O Léo Palhares diz: o que tem acontecido no Anel e na BR-381 é lamentável. É um jogo de irresponsabilidades e enquanto isso perdemos amigos e familiares. O Alex Bezerra, pelo Twitter, estão me mandando os twitters que estão chegando agora, diz assim: acredito que só quando houver volta das balanças e radares e a polícia atuando na prevenção, as coisas poderão melhorar. São alguns twitters que estão chegando aqui. Eu tenho aqui informações sobre o anel. O anel foi construído na década de 50. Ele tem aproximadamente 27 quilômetros de extensão. Ele começa nas rodovias 262 na ponta de Vitória, na ponta do sentido Vitória, e na BR-356 na outra ponta. Os 27 quilômetros da rodovia, ou do anel rodoviário, que é considerado uma rodovia em operação, ligam as saídas da capital mineira para Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. No ano passado, nós tivemos aqui 39 pessoas que perderam as suas vidas. 15 mortos por atropelamentos, 13 envolvendo os motociclistas, 6 envolvendo graves acidentes entre carros pequenos e caminhões, um total de 39, exatamente. Neste ano, 9 pessoas já perderam a vida. Neste ano, 9 pessoas já perderam a vida no anel rodoviário de Belo Horizonte. O prefeito Márcio Lacerda decretou calamidade pública do anel em setembro de 2009. 5 pessoas morreram em 2009. Um acidente grave. O objetivo daquela iniciativa, que era agilizar o processo de reforma do anel, parece que não resultou em nada. Um projeto de obras do anel, orçado em 30 milhões de reais, foi apresentado ao Ministério das Cidades, mas o governo federal não liberou o recurso. Na verdade, o governo federal liberou o recurso através do DENIT, mas o Ministério Público Federal detectou irregularidades antes mesmo do início das obras, o que é um escândalo. Nós sabemos que o órgão que é responsável pela manutenção, pela transformação do anel rodoviário para o bem do cidadão, já tem a desconfiança prévia do tribunal, ou do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Isso é uma vergonha para nós, sabemos que somos administrados dessa forma. Um poder que lhes é concedido pelo voto e que eles não fazem, ou não trazem, ou não traduzem de volta para a população. Olha, eu só queria destacar que desde setembro, quando assumiu Minas Urgente, eu tento determinadamente contato com alguém do DENIT. A assessoria de comunicação do DENIT já chegou a me afirmar em letras bem claras que o DENIT não deve explicação a nós. Que eles não teriam nenhuma posição a dar à TV Bandeirantes ou qualquer outro veículo, segundo eles. Então, se o DENIT não tem nada a nos dizer, nós temos muito a dizer. Vocês não são administradores responsáveis da coisa pública. E deviam sê-lo. Na sexta-feira, 5 mortes. Com mais 12 pessoas internadas, 3 das quais em estado grave. E vocês nada fizeram, nada fazem até agora. Nós estamos ao vivo aqui da Anel Rodoviário, mostrando o que acontece aqui. Será que as pessoas do DENIT conhecem essa realidade ou eles vivem nos helicópteros sobrevoando a cidade? É só uma pergunta. Quem sabe vocês um dia tenham coragem de nos dar essas respostas. Ou então venham aqui agora, alguém do DENIT pode vir aqui. Nós estamos aqui na passarela do Betânia, mostra onde nós estamos. As nossas câmeras podem mostrar. Até as 2h15 nós estamos aqui esperando. Nós temos aqui populares, pessoas que estão conosco aqui, vendo essa transmissão. E até as 12h15 nós estamos esperando alguém do DENIT que venha até aqui, porque já que eles não nos atendem quando nós ligamos pelo telefone ou tentamos falar com as autoridades, que venham até aqui, que conversem conosco. Nós estamos disponíveis sempre ao diálogo. Se eu exerço a crítica
e exerço a crítica sempre de maneira clara, transparente, contundente, não é no sentido de destruir, é no sentido de construir. Para a construção é preciso que tenha a nossa opinião e a realidade que nos choca com a opinião dos outros que são responsáveis por administrar o anel rodoviário. Então, senhores do DENIT, fica aqui mais uma vez o convite. Estamos esperando o senhor diretor-geral do DENIT aqui. Ele será muito bem recebido por nós, de maneira democrática, com uma atitude jornalística. Nós conversaremos e ouviremos as suas motivações, as suas razões. O que não podemos mais é presenciar calados essa vergonha que é o anel rodoviário de Belo Horizonte. Zé Natan, vem cá, Zé Natan. Zé Natan, que é presidente da União dos Caminhoneiros, é isso? Sindicato da União Brasileira dos Caminhoneiros. Sindicato da União Brasileira dos Caminhoneiros. Zé Natan, é um prazer te receber aqui. Infelizmente, Zé Natan, te recebendo aqui depois de ter te recebido no estúdio, depois de uma tragédia como essa que aconteceu. Eu acharia que você precisava de ler uma resposta do DENIT. Isso aqui chegou no final de setembro. Eu leio agora. Aqui, ó, o DENIT diz o seguinte. Trata-se... Isso porque a gente acionou o Ministério Público para ele sinalizar aqui corretamente, porque aqui não está sinalizado corretamente, e isso cria toda essa situação que está acontecendo aqui já há bem tempo. Olha, mais uma denúncia. Na falta de sinalização, segundo o Zé Natan. Não, aqui, isso é Ministério Público. Você está respondendo para o Ministério Público, que nós já estamos acionando o Ministério para forçar eles a fazer a coisa correta aqui. E eles responderam isso aqui. Lê para você ver. Isso aqui é o DENIT que responde? Não, isso aqui é o DENIT, o cara o supervisor lá, o que controla o tráfico no DENIT. O homem que dá o parecer sobre o que Alexandre de Oliveira. É esse aí. Vou dar o nome aos bois aqui. Supervisor da Unidade Local de Contagem do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, DENIT. Ao chefe do Serviço de Engenharia do DENIT. Quem está falando aqui é o supervisor, quem está escrevendo aqui é o supervisor da Unidade Local de Contagem. Trata-se no presente de assunto já respondido por esta unidade, a superintendência, oriundo da mesma representação apresentada pelo Sindicato da União dos Caminhoneiros e Afins, sobre a qual temos que pontuar. O segmento da BR-040, entre o quilômetro 538 e 544, esse trecho que nós estamos aqui, nós estamos aqui exatamente, se desenvolve em região montanhosa, perímetro urbano de Belo Horizonte, com pista duplicada, 3 faixas de rolamento em cada sentido, sem acostamentos e com tráfego da ordem de 100 mil veículos dia. 100 mil veículos aqui. Isso aqui é ele que está falando. No sentido Rio de Janeiro, Goiás, o traçado é em rampa contínua e sinuosa. É exatamente o final que nós estamos vendo aqui. Ele sabe tudo, eles sabem tudo. Estamos hoje totalmente sinalizando para a velocidade regulamentar de 70 km e não mais 80. Que é um absurdo. Isso aqui teria que ser 40, 50. Então, na sua opinião, como presidente da União dos Caminhoneiros nós pedimos a placa, o que induz o caminhoneiro ao erro é exatamente esse detalhe. Então, aqui a sinalização nesse trecho deveria ser de 30 e 40. Induz ao carreira... Perfeito. Há no trecho, além de um REV, que é o radar do redutor de velocidade eletrônico, a possibilidade de operação do radar estático da polícia. Que de vez em quando fica lá, na hora que o sol esquenta, eles vão embora. No segmento, imediatamente após a descida aqui tratada, entre os bairros Olhos d'Água e Bairro das Indústrias, por favor, mostrem esse trecho aqui, Felipe. Onde é que nós estamos? Pode mostrar que é o lugar que nós estamos. Ok. Há restrições de capacidade de tráfego nas obras de artes especiais do viaduto sob a linha férrea, é o que fica ali à frente. É o que fica a 50 metros da nossa frente. O viaduto sobre a Avenida Tereza Cristina e o viaduto sobre a Amazonas, onde as faixas de rolamento são reduzidas para as duas, causando regularmente e principalmente no horário de pico grandes retenções. Exatamente. Isso em julho de 2010, dizia-se que encontrava-se em fase final de licitação as obras de revitalização do anel rodoviário, que prevêem alargamento, objetivando a minimização dos congestionamentos na região, consequentemente reduzindo o risco de engavetamentos naquele local. Não foi apresentado nenhum estudo técnico. Eles queriam que eu apresentasse um estudo técnico para o DENIT ou lá para o Ministério Público Federal, alegando o que eu estava pedindo. Mas acontece o seguinte, eu mostrei dezenas de jornais com centenas de histórias de acidente, que eu acho que vale por muito mais do que um estudo técnico. Precisa de estudo técnico em cima de... Peraí, só um minuto. Só para completar essa informação nossa aqui, por favor.
O DENIT está atribuindo ao Sindicato da União dos Caminhoneiros e Afins a responsabilidade de um projeto técnico para o ANEEL? Para mim contestar o que eles estão falando. Porque acontece o seguinte, será que não vale essas matérias que vocês estão fazendo todo dia? Morreu tantos, morreu não sei o quê. Tá aqui os jornais, ó. Não vou abrir aqui, que se eu abrir aqui o vento vai jogar muita coisa fora. Mas acontece o seguinte, tem 5 anos que nós estamos brigando para reduzir. Só o seguinte, que de acordo com a fila lá vai aumentando, o perigo está aumentando. Porque antes a fila era lá na boca. Agora ela é lá em cima. Pedir pro Renato, se o Renato pudesse mostrar o lado de lá do anel, aonde o Zé Natan está falando. Se a gente tiver a imagem do lado de lá com o Renato agora, lá na linha férrea, no viaduto da linha férrea, é isso aí, ó. Estamos com a imagem na tela. Quando a fila era ali, o carreteiro pontava embalado ali e via a fila. E diminuía para poder não passar em cima de ninguém. Só tem que a fila agora está escondida ali. Ele só descobre a fila depois que ele passa debaixo da ponte lá. Na hora que ele alinha que ele vê a fila. Só vai parar de matar quando a fila ultrapassar o viaduto, porque aí o carreteiro vai ver a fila lá do alto. A 70 quilômetros, o caminhão precisa pelo menos de 50 metros para parar. Olha. Nesses 50 metros que ele não para, ele mata muita gente. Como aconteceu na última sexta-feira. Mata muita gente. Então vamos só conversar aqui. Estão tentando, estão pleiteando. Você leu o resto aqui para baixo? Está dizendo aqui, caso entenda que a velocidade 70 seja alta para efetuar a descida, poderá reduzir mesmo até a metade, sem penalizar o restante dos usuários da via. Ele quer dizer que o caminhoneiro pode descer a 35, mas eles têm que pôr isso na placa. Fala, carreteiro, desça à direita ao 35. Você pode descer a 35. Todos podem descer a 35. Vai levar 5 minutos, 10 minutos a mais para chegar aqui embaixo, mas chega todo mundo são. Porque o que adianta chegar correndo aqui, a fila também está parada ali. Matar alguém ali. Você entendeu? Não, a fila está parada. Então não tem vazão. Só para a gente finalizar aqui. Estão propondo a restrição de circulação de caminhões em horários no anel rodoviário. Como é que você vê essa medida? É uma irresponsabilidade até falar uma bobagem dessa. Primeiro é o seguinte, aqui é uma área industrial. Aqui está misturado indústria, mineradora, outras cidades, outros estados que passam por aqui. E falar um absurdo desse, sem uma pista alternativa, é assinar um atestado de burrice. Que eu acho que todos eles são burros. Prefeito é burro, governador é burro, tira proveito dessa história toda aqui, porque isso traz bilhão para o Estado. E esses bilhão não vêm em cima de graça, vem em cima de uma comoção. Ai, cara, aquele TTT todo, entendeu? Aí vem dinheiro. Acontece o seguinte, é um absurdo falar um troço desse, porque afinal de contas a prefeitura tem que ter compromisso com as centenas de empresinhas que estão aqui que dependem do caminhão. Depende de carreta, aqui tem firma de concreto, tem mineradora, tem dobradora de chapa, tem não sei o quê. Falar que vai tirar os caminhões daqui. Olha a fila de caminhão aí, pra lá e pra cá. Vem cá, eu acho que isso é um absurdo. O que é preciso fazer, já que eles não têm condição de fazer nada, que faça quebra-mola, que põe placa igual a gente pediu aqui, ó. Lê essa. Jonathan, deixa eu te falar uma coisa, a gente está com tempo. Põe placa, põe quebra-mola de cima e embaixo. De 500 em 500 metros, perfeito. Quebra a mola, vai devagar. Essas discussões nós inclusive já tivemos no estúdio quando você esteve lá. A gente conhece e acho que a sua participação aqui foi extremamente positiva. Olha, quem quiser saber mais, vai lá no Ministério Público Federal e pode pegar uma cópia do processo. Perfeito. Inclusive, nós vamos entregar uma cópia lá na delegacia para ver se ameniza a situação do caminhoneiro. Mande esse documento. Porque o caminhoneiro estranho que não conhece o perigo, desce. Perfeito. Agradecer ao Zé Natan, presidente do Sindicato das Uniões dos Caminhoneiros e Afins. Muito obrigado. Estamos aqui no Anel Rodoviário com Minas Urgente. Vamos para o break agora, Felipe? Vamos para o break. Nós vamos para o break, rapidinho. Nós vamos voltar com a história do Clóvis, que é um dos sobreviventes desse acidente. Em um minutinho a gente volta com Minas Urgente.